Agora para a segunda parte do pró-aborto versus contra-aborto. A direita não discute abandono paterno. Vamos lá então, Isabelle Lira e grande elenco contra três louquinhos da igreja, né? Defendendo os pró-vida. Deixa o like na live, comenta aqui embaixo o que você achou da primeira parte, já tá no ar aqui. E vamos embora porque esse vídeo vai ser longo. Bora. O movimento feminista incentiva a libertinagem. Nossa, tem mais um tema ainda. Esse ponto é muito importante, né? A gente fala muito sobre a mulher que sai e tem várias relações com várias pessoas e às vezes não tem responsabilidade pelos seus atos, e isso também acaba envolvendo o argumento sobre as mães solo, né? Ah, não sabe com quem se relaciona, mas, né? Então, todo esse discurso, ele acaba sendo só de responsabilização para a mulher e acaba respingando, na verdade, eu acho que é mais do que um respingo, sobre a culpa, né? E a responsabilização por uma vida sexual ativa, enquanto isso é muito inibido em relação ao comportamento dos homens, tá? Então, eu acho que isso precisa ser discutido de uma maneira que cause impactos, né? Para a nossa cultura, né, que ela, infelizmente, ela é machista e patriarcal, que faz com que as mulheres sejam responsáveis pelas atitudes que os homens têm, se ela não escolher o direito. Então, esse ponto de escolher direito, ao invés de a gente estar responsabilizando a mulher pela relação que ela tem com o homem, por que a gente não está discutindo qual a responsabilidade desse homem afetiva e também de abandono parental, sabe? Que é uma coisa muito grave e que é muito frequente hoje em dia. Então, é importante que a gente enxergue esse ponto, né? E quando eu falo assim, sentando aqui à direita, porque a direita, ela, infelizmente, traz todas essas responsabilizações muito maiores para as mulheres, né? Então, isso também dá muita munição para os movimentos masculinistas que responsabilizam as mulheres em todas as... Não existe uma possibilidade de uma mulher acertar, porque se ela não tem uma relação, então é uma mulher que tem vários problemas que não tem uma relação. Então, se é uma mulher que se relaciona com um homem e o homem não é um homem decente, então a culpa é dela, porque o homem não era decente e ela não escolheu direito. Então, tudo envolve as responsabilidades da mulher e acaba não sendo uma coisa que deveria ser questionada na sociedade sobre a masculinidade que está posta. Eu acho que a direita discute Valeu, abandono paterno, né? Mas dentro de um viés, de uma lupa completamente moralista, e não da mesma que a gente discute, né? Que nós feministas discutimos, que é da divisão dos cuidados mesmo. Assim, a gente tem o problema do abandono paterno para nós, né? Para as feministas, é muito diferente do problema do abandono paterno da forma como a direita discute, porque quando a gente fala do abandono paterno, nós estamos falando de uma pessoa a menos na divisão daqueles cuidados, na divisão dos cuidados que aquela mulher, aquela pessoa que gestou, vai ter de apoio, né? E não só de apoio, de divisão mesmo, de fazer as coisas junto, porque eu sou mãe, eu tenho um filho, e eu tenho certeza absoluta, gente, que duas pessoas não são bastante para criar uma criança, a gente precisa de muito mais, dá muito trabalho. Então, quando a gente fala de abandono paterno, nós estamos falando dentro dessa perspectiva, não é dentro de uma perspectiva moralista, de precisa de ter uma figura paterna, não, porque muitas vezes uma figura paterna, ela pode ser ruim, ela pode ser tóxica, ela pode ser violenta para uma criança. A gente está falando no sentido de dividir as coisas, de fazer junto, de dar conta das tarefas que vem com um filho. E pegando um gancho no que a Isabelle falou aqui, né, foi muito colocada essa responsabilização da mulher. A mulher não se responsabiliza por com quem ela transa, a mulher não se responsabiliza pelos seus atos, e pouco se fala, né, o que passa no meio dessa responsabilização, né, que é o fato de que anticoncepcionais nem sempre funcionam, contraceptivos nem sempre funcionam, violências acontecem sem mesmo a mulher e a pessoa que gesta ver, né, como a gente sabe que existe o caso do que se chama de stealthing, que é quando uma pessoa, o parceiro sexual, retira o preservativo sem aquela pessoa ver, e aqui em São Paulo, a bancada feminista conseguiu. Prática conhecida como stealthing consiste em retirar o preservativo durante a relação sexual sem o consentimento de outra pessoa. É entendido como violação do consentimento e pode ser enquadrado no Código Penal como violação sexual. Pois é, né, gente? Conseguiu garantir o aborto legal para esses casos. Então, assim, a responsabilização da mulher, como a Isabelle falou, ela é elevada, ela é inflada, e a responsabilização dos parceiros, ela é completamente jogada à margem e discutida dentro de um viés completamente moralista de papel paterno, papel masculino, que não faz muito sentido. Eu acredito que até chega a discutir, porém não dá a devida evidência, a devida atenção que é necessário, porque quando a gente fala sobre o abandono, a base de dados que temos é que a maior parte do abandono, tanto no período da gestação, da pré-gestação, após a gestação, ocorre pela figura masculina dentro dessa dinâmica. E muitas vezes a mulher, depois que engravida, tem o filho por toda a pressão familiar e tudo mais, fica em uma situação monoparental, em que tem todas as desigualdades e todas as
dificuldades de acesso a cuidados de saúde, cuidados tanto no pré, no durante, no pós, porque quando pensamos em, como posso dizer assim, grupos sociais, cada grupo tem o lugar que reside, o contexto, o ambiente, e dependendo do lugar, quanto mais vulnerável for, mais difícil será o acesso. Discordo, pode deixar. Eu achei que o debate não fosse vir para esse lado, mas ele veio e eu tô aqui como alguém Tu recebe os temas de antemão, como é que tu não sabia que o debate ia vir pra esse lado? que participa da bolha masculina. E sobre a pergunta se eu concordo se a direita não aborda a questão do abandono paterno, eu discordo, porque a direita, ela aborda sim. A sociedade inteira condena o abandono paterno. Eu não consigo ver em nenhum grupo Uau. social, nem mesmo dentro Sim. da machosfera, vamos falar assim, alguém apoiar o abandono paterno. Renato Trezoitão, conhece? Nem mesmo na machosfera. Conhece o Renato Trezoitão? Ele é ético? Realmente, vai lá, faz o filho e some no mundo. Vai comprar cigarro. Isso está errado e todo mundo condena. Nós temos medidas públicas para resolver esse problema, seja Todo responsabilizando mundo o homem. condena, já começou errado aí, porque nem todo mundo condena, isso é mentira, né? Vai ter sim que pagar pensão alimentícia se abandonar, só que quando nós falamos, por exemplo, de abandono, nós temos também que falar de alienação parental. Quando nós estamos falando do homem que estoura a camisinha e tira propositalmente, nós temos que falar também das mulheres que furam a camisinha e engravidam propositalmente, entende? E eu não vejo ninguém, absolutamente ninguém, defender o abandono paterno. E eu discordo dessa teoria de que nós vivemos numa sociedade machista e patriarcal, porque a sociedade não vai passar a mão na cabeça do homem, não. O cara que abandona o filho, ele é um lixo. Imagina, não vai não. O cara vai lá e ele dá R$250 por mês pra cuidar de 2 crianças. Não vai passar. Gente, onde é que vocês já viram um homem receber a cabeça passada por ele ter o filho e não assumir ele? Não, gente, isso não acontece. Principalmente pela direita, gente. É. A direita ama muito a mulher, gente. Vocês não sabiam? Tá ali o Renato Trezoitão, como exemplo novamente. Lixo pela sociedade. E realmente você não pode abandonar a sua prole, seja homem, seja mulher. Eu falei no outro bloco que, pra mim, assim, ao meu ver, o homem ou a mulher, ele tem que se responsabilizar pela relação É sexual bom que ela não traz dado nenhum, né? Então é fácil de refutar ela. que ele teve, entendeu? Não é outra pessoa. Eu concordo também com a questão de que não é fácil você criar uma criança sozinha. E existem, sim, casos de abandono paterno. A gente não descarta isso. E aí Existem, você fala. não brinca. Você jura? O quê? Gente, Não acredito. eu acho que ela tá mentindo, gente. Eu acho. Porque jamais um homem vai abandonar. Porque se ele vai abandonar o filho dele, as pessoas não vão passar pano na cabeça dele. Não vão passar a mão na cabeça dele. Que o abandono paterno, ele é inimigo dos bons pais. Porque quando nós falamos de alienação parental, se levanta o argumento de, mas muitos pais abandonam, mas muitos pais querem conviver. E aí nós temos direita e esquerda. Foda-se. Foda-se. Se 80% das pessoas com filhos são mães solteiras hoje em dia. Momo. Porque tem essa pequena, né? Essa pequena situação com as mães solteiras, que são a maioria, e não pais solteiros. Por que mães solteiras são a maioria e não pais solteiros são a maioria? Eu tenho essa dúvida que eu gostaria de tentar entender. Unidos em derrubar a única lei que garante o convívio parental, seja de pai, seja de mãe, seja de madrasta, seja de avós. A lei de alienação parental não protege apenas pais, protege a família, protege as crianças. Quando nós falamos de abandono paterno, nós reconhecemos, como um grupo aqui debatendo, que a ausência paterna é um problema. É um problema psicológico da criança, ela é um problema social, porque a criança pode virar um indivíduo com problemas pela mágoa, pelo ressentimento, porque é machucado, é dolorido uma criança não ter o amor do pai e da mãe, seja por rejeição, seja por impedimento. Então, a ausência paterna, ela é presente. E nós da machosfera, você falou, não sei se foi... Nós da machosfera, Ai, meu Deus, diz nós a da lei de Red machosfera. Pill. Nós da machosfera, com certeza, todo homem da machosfera respeita ela, galera, tá? Dói Tá? Dói ouvir uma mulher dizendo isso. Todo homem defende ela, tá? Nenhum homem diz que ela não podia estar fazendo qualquer tipo de coisa que eles consideram que uma mulher não deve fazer. Ela dando opinião na internet, pode? Curioso, né? Na machosfera, eu acho que não é assim que funciona. Você falou masculinismo. Inclusive, eu gostaria que ela visse, se ela conversasse com alguns pastores que não gostam de ter mulheres no debate com eles, do lado deles. Isso eu acho curioso, eu queria saber como é que ela ia reagir.
A gente não defende isso, muito pelo contrário, a gente luta pela presença paterna. E nós lutamos também pela permanência da lei de alienação parental, para que isso vise manter o pai na presença do filho, porque isso é importante. Nossa, e aí, cara, ela disse assim, ó, deixa pra mim que essa daqui eu mato no peito. Aí ela sentou lá e falou as maiores babaquices sem qualquer tipo de dado pra subsistir. Foda-se. Tem muitos pais que querem ficar com os filhos. Tem pessoas que querem ter pais. Sabe? A criança quer ter pai. Uou. E a mãe quer ter o pai também pra ajudar ela. E tem dados sobre isso, que dizem coisas que comprovam o que eu tô dizendo. Nós da machosfera. Vários estudos da machosfera... Concluindo, direita e esquerda se unem para derrubar essa lei sobre argumentos esdrúxulos que são contra esse argumento da ausência do abandono paterno. Bruxulos? Bom, agora eu não gosto Ela muito falou dessa bruxos? fala, Não, mas falei eu bruxos. vou usar o meu lugar de fala aqui. Primeiro que Lugar o de fala teu pai? machismo, Teu ele pai não que é abandonou? nenhuma ideologia. Como homem. Eu vou usar o meu lugar de fala aqui. Primeiro que o machismo, ele não é nenhuma ideologia. Você não tem nenhum ideólogo que venda, você não tem primeira onda, segunda onda do machismo, pelo contrário. Nossa, cara, eu tô sofrendo. Da mesma forma que o Eu racismo tô não é uma ideologia. sofrendo. Eu tô sofrendo com isso, cara. Não pode ser, cara. Ele não meteu essa, cara. Meteu. Os homens... Mas ele deve achar que ateísmo é uma ideologia. Sim, Ele lembra quando teve aquela onda de homens que se uniram pra poder garantir os direitos deles, que eles não tinham direitos, e eles tiveram que fazer ondas e ondas e ondas de machismo? Não teve, porque o machismo não é uma ideologia. Ah, é verdade, não teve, é verdade, porque não é uma ideologia. É só o estado natural das coisas, né? O machismo, ele parte de uma ignorância tão absurda do ser humano, que o ser humano é capaz de chegar, tão imbecil do ser humano que ele é capaz de chegar. Porque qualquer homem, em sã consciência, principalmente dizendo-se um cristão ou entendendo-se como um ser divino, entendendo o outro como um ser divino, Olha o vai papo. proteger a mulher. Veja que hoje, por exemplo, até o feminismo também é um pouco culpado disso, a emasculação do homem. Então, quando fala... Sim, com certeza. A cara dela. Ai, cara, vai se fuder, mano. Não, machismo é ruim, galera, mas o feminismo, ele emascula o homem. Certamente. Masculinidade tóxica. O que é masculinidade tóxica? É um cara que é um imbecil. É o cara que não tem realmente sentimento pela outra pessoa, mas ele não é o todo da sociedade. Porque a direita discute, sim, o por quê? isso que- A masculinidade. O que Por está isso dentro que da o feminismo não combate os homens, e sim a masculinidade tóxica, que é uma coisa ruim. Entendeu? Tu sabe disso, então eu não sei. masculinidade? Defender a mulher. Eu tenho até uma história aqui para defender, que eu defendi 2 meninas no estupro. Parabenizado pelo policial militar que atendeu a ocorrência. Uau, gente, batam palma. O homem fez o mínimo. Batam palma pro homem que fez o mínimo. Eu adoro que eles têm que contar essas historinhas deles, assim, tipo, ai, cara. Eu fiquei com vontade de pegar esse aqui no Taurus da próxima vez, ó. O que é esse? Olha só, ele puxa ali, ó. Hambúrguer de costela, né? Ah, Com o de ossinho costela, saindo tá. inteiro. Para isso serve a minha Eu disse que ele era em céu. masculinidade. A minha masculinidade serve para incentivar outros jovens, por onde eu passo, ensinando e dando as minhas palestras, ensinar homens a ser homens e proteger a mulher. achei que Tanto o que eu homem ando com a minha nascesse filha, minha homem. esposa, por Não, Como é que- Maria. como é que Pois se é, né? ensina Como é um que homem o a homem... ser homem? Ué, Se o homem nasce homem. Ué? Homem não nascia homem, cara. Ué, o que houve? Ih, deu ruim, hein? lado de dentro da calçada. E isso é uma prática que eu faço até com as minhas amigas. Então, e eu concordo que esses movimentos trouxeram esse homem desregrado, esse banana, esse cara que não tem Que compromisso movimentos? com nada. E esse cara, ele é rechaçado, ele é Feminismo? visto na sociedade Não sei. Pronto. como um imbecil. Eu sou totalmente a favor, e aqui se vocês não, também acho que tá falando do machismo. concordarem, Mas nós o vamos ter um machismo ponto não é um movimento, ele mesmo disse. Ah, sei lá. de convergência, que é o seguinte, que esse cara seja responsabilizado, Não, que tenha ele até mais certamente é leis masculinista. mais rígidas para ele se ele fizer o abandono dessa mulher. Que não só prender, hoje no Brasil se prende por pensão, tem que prender mesmo, tem que prender, porque esse camarada vai curtir com outro depois e não assumiu a responsabilidade. Se for possível, até dar cadeia nele, porque ele abandonou Não, mas a questão é a direita não discute. Desgraça mandou R$ 5. Dando um Google assim você ver pais tirando a vida dos filhos por causa de separação quando não mata a esposa. Proteger contra É verdade. quem? É verdade. Teve uns casos bem chocantes, acho que nos últimos anos aí, né? Nos últimos anos que teve, né?
Não, no ano passado teve uns quantos casos, né? Tem um documentário na Da Netflix. mãe, a mãe também matou, né? A mãe matou. Sobre o cara que matou as 2 filhas e a mulher grávida, porque ele tava tendo um caso. E aí ele queria ficar com a mulher, daí ele matou a mulher grávida e os filhos. É que é muito dor de cabeça fazer Top, um... É muito dor de cabeça É, fazer um o divórcio, divórcio, né? Poxa, vai ter que pagar pensão ainda. Mano, não precisa nem fazer o divórcio, porque só abrir relacionamento com a mulher, né? Com 2 filhas e a mulher grávida? Cadeia dele, não importa, ele tem que assumir a sua responsabilidade. E isso a sociedade concorda, de modo geral. Como você Teve um caso recente Não, que vai transitão. ser, ó, envenenou o filho porque a esposa não quis reatar. Meu Deus, cara, que nojeira, né, cara? Teve um cara, esses dias, aqui em Novo Hamburgo, ele pegou o filho pra passar a semana, aí botou, tipo assim, ele tava pedalando com o filho na Ciclovia? na gaiolinha da bicicleta. E aí ele pegou e mandou assim, ele pegou e chegou na beira de uma ponte, pegou o guri assim de 3, 4 anos e jogou assim da ponte e matou ele. Meu Deus. E aí ligou pra mulher e disse, isso aqui é pra tu saber que eu fiz isso só porque tu não quis voltar comigo e tal. Então tu não vai ter mais ele, não, e eu tô indo pra cadeia agora. E foi embora. Foi muito brutal, muito brutal. O homem Essa que é masculin- esse isso camarada não é que masculinidade tóxica. Não, Foi o feminismo. Isso. É culpa do Que emasculou o homem. Embananou os homens. abandonou uma mulher, ele é visto como algo ruim. Ok? Então, isso não é um todo ideológico que se vende essa cartilha, olha, abandone a mulher porque ela, perdão da palavra, praticou sexo com você de maneira desregrada. Não pode ser alguma, porque há uma responsabilidade sobre mim também. O homem também tem que pensar onde ele colocou, ou com quem ele fez sexo. E é o que eu disse, a coisa do homem de pensar que ele pode praticar sexo com todo mundo sem a responsabilização foi algo que eu condenei, se não me falha a memória, no primeiro bloco. Eu condenei isso, que esse homem não tem responsabilidade, ok? Então ele tem que ser responsabilizado, a direita discute isso sim, e aí, se vai bater nesse homem, me chama, que aí nós convergimos em um ponto. aí. Anderson Falaram aqui que é Silva. uma Ai, como ele é machão. pauta da direita e que muitos moralistas jogam toda a culpa em cima da mulher. Eu acho completamente distoante porque, se vamos puxar para a pauta moralista cristã, o cristianismo defende o sexo dentro do casamento, ou seja, a gente sabe quem é o pai, e que ambos têm que dividir as mesmas tarefas com a criança. Eu tenho uma filha. Claro, A Daphne com falou assim, certeza. às vezes a gente precisa ali junto dividir as tarefas com a criança. Sim, para dividir junto tem que estar convivendo no mesmo lar. E para conviver no mesmo lar tem que estar dentro do matrimônio. Ou seja, o cristianismo defende isso absolutamente. Sexo dentro Com do casamento, certeza. filho dentro do casamento. Em que a mãe sabe quem é o pai e o pai sabe que aquele filho é dele. O cristianismo Com defende isso certeza. desde quando? Desde quando o cristianismo defende isso? Agora, a direita não discute isso, o abandono. Foi o que a Daphne falou, um homem que abandona um filho é um lixo. Um homem que abandona um filho é um lixo. Foi que ela E falou filho pra ela. é um lixo. Agora, a direita não discute isso, o abandono. Foi o que a Daphne falou, um homem que abandona um filho é um lixo. Um homem que abandona um filho Ela é um olha, lixo. já chamou E de levando para Daphne. esse lado, ele tem que ser um homem que abandona um filho é um lixo. Por Um quê? homem que Daphne é a outra do outro lado. Tá. um homem que abandona um filho é um lixo. E levando para esse lado, ele tem que sim ter responsabilidade em cima da criança. Não tem que abandonar. E eu te digo mais, um homem que abandona uma mulher grávida é um lixo também. Dentro da igreja, a gente fala que ele é pior do que aqueles que negaram a fé. Não pode abandonar uma mulher grávida. Não se pode abandonar a responsabilidade do filho. Mas Defendo e o que sim, dentro- acontece? Qual é a punição? Não acontece nada. Se aquele homem quiser continuar frequentando a igreja, ele vai ser expulso? Não. Duvido muito. Mas Duvido se muito. a mulher Engravidar fora do botar casamento. pra adotar... Exatamente. Ou botar pra adotar a criança, ela não entra mais. Não entra mais. Dentro do Código Civil, a única prisão que tem é a falta de pagamento da pensão alimentícia. Então, dentro da nosso ordenamento jurídico, tem sim a prisão por pensão alimentícia. O homem é obrigado, sai descontado direto da folha. Vamos procurar, tá na chapa do lanche de 2025. Eu vou pegar um lanche. De pagamento dele, entendeu? Então ele tem que estar ali fazendo as responsabilidades. Se a criança precisa de um medicamento, ele tem que arcar junto, escola tem que arcar junto, então tem todas as responsabilidades. Isso Então, é a direita outra prova de não que fala isso de abandono coletivismo de não funciona. alimento. Mesmo os homens indo pra cadeia por não pagar a pensão, eles não pagam pensão. É. Eles continuam abandonando a mulher com filho e não pagando pensão. É. Pra eles é mais vantagem, né? E aí depois pode fazer mais filho ainda, só vai pagar uma pensão mesmo, né? Ou deixa que a mulher tem. O que a gente tem que discutir aqui é o fato de que, querendo ou não, o sexo desregrado tanto para homens quanto para mulheres, eu falo como felizmente, porque eu vejo isso como a maior bênção que eu tive na minha vida e pretendo ter outras vezes, é a gravidez. Quem carrega a criança 9 meses é a mulher, querendo ou não. Ambos têm responsabilidade sobre a criança, só que cada um de acordo com o seu papel. A mulher tem a responsabilidade de levar a gestação ali e ter a criança. O homem tem a responsabilidade do quê? De cuidar, de dar dinheiro sim, de sustentar, de estar ali presente, entendeu? Junto com a criança. E tem que sim, se o homem abandona, volta a falar. Não só o filho, mas a mulher grávida pra mim é um lixo da sociedade.
Um ponto que eu gostaria de trazer é que, infelizmente, é o que vemos com as informações, que é o que acontece. Muitas mulheres sobrecarregadas, muitas mães que têm que trabalhar, que têm que cuidar da criança, que têm que fazer isso, fazer aquilo, fazer e acontecer. Eu não queria ir tanto para um lado que eu vou entrar agora, mas eu acredito ser muito importante compartilhar com vocês. Por exemplo, dentro da minha vivência, quando eu nasci, o meu pai, que eu chamo de genitor, basicamente fez um abandono com a minha mãe e engravidou outras pessoas. E todo o perfil dele, ele teve, como posso dizer, a própria sociedade, o bairro dele, falou, não, ele é uma boa pessoa e tudo mais. Ele foi... Poxa, mas eu achei que eles Que esculachavam o cara. Né? Mandava embora, é o É. pior assassino. Eu lembro também que o pai do meu pai teve 3 famílias. Eu lembro que os meus tios tinham a minha idade. E aí eu não entendi aquilo e tá lá, passou a vida inteira de boas. Acho que morreu com a 3ª mulher, inclusive. defendido. E dentro desse cenário, eu observei a minha mãe muito sobrecarregada em muitos momentos, e mesmo com a pensão alimentícia, que era muito pouco, porque ele colocava na justiça de que não tenho esse bem, não tenho esse, mudava o nome do bem para uma outra pessoa. Era muito perfil, muito basal, assim, para as necessidades de uma criança. Brasileira, né? O cidadão de bem clássico. Eu falei que não queria trazer essa parte da perspectiva pessoal, mas eu acho muito A importante. Isabelle disse, a Lawane é tão burra que chega a ser fofa. Parece uma criança. É verdade, ela é a pior dos 3. Para compartilhar com vocês de que isso Tá acontece e eu não vi isso explanando só aqui acontecer comigo. Não, isso aqui dá pra falar, isso aqui dá pra falar. Tem Não vi certeza, também em gente? dados, porque tem instituições Ela sociais. brigou com elas. Quando ela fez o post da Ana Campanhola, elas começaram tudo a dizer: ai, eu tinha achado ela tão querida lá no debate, mas agora eu tô vendo que ela é como todas as outras feministas e tal, e começaram a xingar ela e falar mal dela. Foda-se. Brasil que trazem informações sobre a sobrecarga da mulher na sociedade, além de gestar, tem que tomar conta da casa, tem que trabalhar, tem que ter a renda, e precisamos olhar para isso como algo que, por mais que o ideal seja não acontecer, acontece. E muito ainda, então... É mesmo, né? Poxa, eu achei que não acontecia mais, porque, enfim, o cristianismo, né, ele não... Enfim, né, o cristianismo. Pensar nesse homem, nessa pessoa que abandona e que não abandona somente quando a criança nasce. Abandona às vezes, e muitas vezes no caso, desde o início, na própria concepção, abandona, usa vários artifícios de violência para a mulher engravidar. E acontece do outro lado. Só que os dados que temos hoje é muito maior. Desgraça mandou R$5. Estava conversando e perguntei se minha mãe salvaria eu ou meu pai. Aí uma senhora falou que tinha que ser meu pai porque está na Bíblia. Bíblia boa essa, hein? Bah, Bíblia maravilhosa. Tá na Bíblia isso? Onde é que ela tirou isso? Não sei. Pai, nem sei se eu posso chamar assim, que deixa, engravida várias pessoas e deixa de lado. E a gente precisa considerar também que a mulher consegue engravidar uma vez a cada 9 meses. Um homem consegue engravidar milhares de mulheres em um curto espaço de tempo. Então, já tem essa disparidade, já tem essa diferença. Um homem consegue... O meu genitor, por exemplo, engravidou uma mulher, foi 3 mulheres ao mesmo tempo e depois engravidou minha mãe. Nossa, várias coisas aconteceram. Nossa, mano, e não é que só esse inferno. caso. Eu vejo nas evidências de que tem muitos homens que engravidam inúmeras mulheres e não se responsabilizam, fogem. E isso é um absurdo. Isso deve ser considerado nesse debate. Como eu disse, a gente faz esse debate a partir de pontos bem diferentes, né? Eu acho muito absurda a ideia de que né, pessoas só se responsabilizem pelas crianças que estão dentro da sua casa e comprovadamente fazem parte da sua prole. Isso, inclusive, contra, né, a legislação brasileira, que coloca que todos nós, toda a sociedade é responsável pelo desenvolvimento de todas as crianças na nossa nação, né? Então, eu acho bem absurdo essa linha de pensamento, né? E eu concordo, né? Foi colocado aqui que a direita acha assim, que o homem que abandona, que pratica abandono paterno e tal, é um lixo, etc. E tudo bem vocês considerarem ele um lixo e tudo mais, mas a vida dele segue. Ele não é retirado do mercado de trabalho. Não muda nada, ele continua vivendo a vida dele lindamente como se nada tivesse acontecido. Ele continua tendo emprego, ele continua podendo dirigir, ele pode sair do país, Engravidar ele pode outras mulheres, concorrer a cargo público, pode engravidar entendeu? outras mulheres, Ele pode tá votar. tudo normal. Ele não tem não sofre nenhum tipo de... É o famoso vida que segue.
A vida dele segue, ele vai continuar Porque você sendo balançou a empregado, ele vai cabeça. continuar tendo É amigos, ele vai verdade. Tu acabou de dizer o contrário disso, pau no cu. Ah, não, tá, ele tava avançando negativamente, né? continuar tendo tempo, gente. Ser dono do seu próprio tempo é uma coisa que a maioria das mães não são. Ele vai continuar a ser dono do seu próprio tempo, praticar os hobbies e as atividades que ele quiser. A mulher não. A mulher, né, a pessoa que gesta, não vai ter essa disposição social toda a seu favor. Além de não poder contar, já que a visão vigente hoje em dia de que cada um é responsável pelo seu, além de não poder contar com serviços que ajudem na criação dessa criança, né? Como a gente vê vários aí. E eu também queria falar aqui, gente, que nós somos sim, pelo menos eu sou feminista e eu sou a favor da revogação da lei. Hoje em dia, todos os dados mostram que a lei ela é usada para violentar mulheres e perpetuar violências contra crianças. Mais de 1/3 das vítimas de violência sexual são crianças. E a maioria dessas violências sexuais acontecem dentro do lar, por pessoas da família dessas Da crianças. Lai? Como assim da Lai? Leia essa informação? Não sei. E a lei é usada para manter essas crianças reféns dos seus violentadores. Então, nós somos, sim, favoráveis à Não entendi o que é essa. revogação da lei. É LAP, Lei de Alienação Parental. Parental. É, Lai, pois é, eu tava achando mesmo. Lei de alienação parental. Isso mesmo, a LAP. Posso fazer uma colocação? Você tinha pedido na Tá bom. ordem. Eu vou fazer uma pequena provocação e depois vou colocar algo aqui. A provocação é, mas se o homem abandonar até o 6º mês, ainda não é a vida, né? Desculpa a brincadeira. Quem foi abandonada foi a mãe, ô anta. Então a gente pode abortar, né? Pode, já Então que não tá, é vida. Beleza, vamos abortar então. Já que a gente concorda, vamos abortar. Eu não resisti. Mas assim, trazendo que até o 6º mês, né, poderia abortar, então ainda não é vida, ele está abandonando Então a algo gente pode abortar, pronto. Liberado. Tá liberado o aborto? Tá, então se com 6 meses o meu Que não é vida. parceiro me abandonar, eu posso abortar a criança. Isso. Não Perfeito. quero mais. Perfeito. O pai foi embora, então não preciso mais ter. Isso. Resolvido. Perfeito. Ótimo, que bom que entenderam. Agora vamos para a seriedade do negócio. Primeiro, nós temos N instituições, eu mesmo ajudo em instituições que fazem esse amparo em quem Parabéns! quiser conhecer. Ah, Parabéns, como ele é macho! foda, como ele é foda. Esse cara é foda. Esse cara é foda. O Instituto Paulo Freire, na maior comunidade de invasão de Campinas. Hoje nós atuamos lá com mais de 300 crianças sendo assistidas dioturnamente, com alimentação, com reforço escolar, tudo. E nós estamos lá para essa mãe. Então, nós, enquanto cristãos, estamos lá para essa mãe, para esse pai, para acolher essa criança. Com auxílio psicológico, com auxílio médico. Hoje tem uma orquestra dentro desse instituto, aula de computação. Foda-se. Então tem assistência. Agora, eu sou totalmente a favor, Daphne, e como você falou, é isso que eu falo, e agora olhando nos seus olhos eu quero dizer, eu sou radicalmente contra isso. Porque é isso que eu queria que a mulher pensasse, quando eu falo de sexo desregrado, não é que ela, como o povo diz, vagabunda, fez com qualquer um, né? Não é nesse ponto. É porque eu me preocupo com essa mãe, porque é essa mãe que vai para a UPA com o neném gritando e chorando com a febre de 40 graus. Por isso que eu sou a favor de leis mais rígidas para punir. E sobre a questão das crianças serem abusadas dentro do lar, realmente, a gente tem visto isso, um aumento crescente. Essa sanha pelas nossas crianças me assusta podia tá todo mundo bastante. morto, Me esse cara assusta. que fez isso. Exato. Porém, o que eu queria? Leis mais rígidas. Vamos para a castração química, cujo qual... Leis mais rígidas não resolvem. Castração química também não. De novo, tu não As tá pessoas foram evitando o contra. problema, cara. Tu tá remediando o problema, brother. Caralho, mano. Eles querem assim, ó, não, deixa o cara ir lá fazer o que ele quiser com a criança e depois a gente pune o cara. Bem bastante. Haha! Daí a gente pune ele bastante. Haha, peguei ele no pulo. Bom, a gente deixa a isca lá, deixa ele comer a isca e aí a gente pega e prende ele. Olha Em vez da só. gente pegar e não deixar nenhuma isca ali pra ele pegar. E ele não comer. Né? Poxa. A castração química. Vamos para leis mais rígidas para deixar esses usurpadores sem direito à saidinha. Vamos deixar ele Novo esses cumprir caralho, a pena. isso Porque aí, o ser humano mas só que tem... caceta. Tá, o prompt é: a direita não discute abandono paterno. Não, castração química e saidinha. Teme aquilo que ele próprio tem um temor. E ele respeita aquilo que ele teme. Então, leis fracas é que vão aumentando isso. O camarada esses dias Aham. por uma... Aham. E inclusive, se a gente pegar e falar o cristianismo, dizer que ele vai pro inferno se ele fizer isso, ele vai parar de fazer isso? Com certeza, porque tem punição maior do que ir pro inferno? Não tem Não como. tem, porque Tu vai fica- passar,
Tu vai passar a eternidade no inferno. Tu vai passar a eternidade no inferno. A eternidade toda no inferno. Tudo. Então se a gente convencer essas pessoas que eles vão pro inferno, eles nunca mais vão cometer crime. Olha E se a gente só. fizer uma lei impedindo eles de cometer crime? Dizendo que se eles cometerem crimes, eles vão ser punidos por isso. Bah, Misa. Aí eu Ó. acho que tu encontrou a saída. Foi o que o Moro disse aquela vez, né? Uma lei para que as pessoas não roubem mais. A lei anti-roubo. O que ela diz? Ela diz que não pode roubar. Minas, não lembro se Foi, foi em né? Minas Dizem ou se que ele é foi lá na região do Sul. Os policiais pegaram. Artista, Eles né? foram testemunhas oculares dos fatos. Mas na audiência de custódia, pauta da esquerda até, né, traz isso daí, o camarada saiu dispensado, porque ele tinha endereço fixo. Então ele pode, para quem tem endereço fixo, pode comprar. Eu sou radicalmente contra. Eu discordo de muita coisa que foi colocada, aliás, seja do lado de lá, seja pelo meu Mas eu próprio acho lado. que tinha que dar umas intervencionadas neles aí, porque eles estão deixando falar demais, aí não é legal. Que contra o aborto, mas nesse caso, Desgraça mandou R$ 5. O que falta em debate da direita não é sobre você, sempre é sobre individualizado as pautas deles. Aham. Uns bichos burros desse jeito, gostaríamos que ninguém sofresse violência, mas valeu macho por falar nada novo. Né? eu acho que eles são mais à direita do que eu. E aí, nesse ponto, os defensores dos direitos dos homens, inclusive eu sou fundadora do primeiro Instituto de Defesa dos Direitos dos Homens do Brasil, e vivendo na prática a realidade masculina, E vivendo tem não, né, orgulho vendo... de falar isso? Tu tem orgulho de falar uma coisa sou um homem, besta mas- dessas? De criar um negócio imbecil desses? Tendo na prática os direitos dos homens, eu discordo da punição por pensão alimentícia, porque não se levam N fatores em consideração, inclusive o desemprego, inclusive o que acontece nas varas de família, Ô, sobre amigo. o protocolo Tu pode estar desempregado, mas tu teve filho, te vira. A mulher tem que se virar. O homem também não tem que se virar? Pelo amor de Deus. do CNJ de perspectiva de gênero, que, ferra o homem, muitas das vezes, nem sempre. É um absurdo, realmente, às vezes uma pensão muito pequena, que realmente não dá para sustentar uma criança, mas existem casos extrapolantes de uma mulher receber 1.000, 2, 3, 5, 10 mil reais de pensão alimentícia, um cara que às vezes perde um emprego, não tem condições de arcar com aquele estilo de vida, mas aí a Foda-se, justiça ela é fez filho, te vira. Fez filho, te vira, amigo. E outra, foda-se o homem. Quem deve ser pensado nessa questão da pensão é a criança. A criança. Pensa tanto quando tá no ventre da mãe, né? Aí quando sai, ai, coitadinho do homem, ele perdeu o emprego e ele tem que pagar 5 mil de pensão. Horas, a criança tem o direito de manter a qualidade de vida que ela teve até aquele momento. Perdeu o emprego, se vira pra arrumar outro. Fez filho, arca com as consequências. Ou vai pra cadeia. Ou vai pra cadeia. Outra coisa que ele pode fazer, se tá tão ruim assim pra ele, é pedir a guarda da criança e aí a mãe tem que pagar a pensão, Boa, é uma boa. É uma boa. né? Faz isso então. Fica tu com a guarda É. da criança e pede pra mãe pagar a pensão. Na hora de baixar as calças foi todo machão, né? Aí É. agora não quer assumir, né? Fica com o pinto dentro das calças. rápida num processo de pensão alimentícia, porque se trata de alimentos para uma criança e de urgência, mas quando o homem ele pede Mas revisional de pensão alimentos, alimentícia porque ele não é só precisa... alimento. É escola, material escolar, tênis, roupa, extracurriculares. Também é para pagar energia elétrica da casa, água da casa, aluguel da casa em que essa criança mora, né? Não é só porque é pensão alimentícia que é só para pegar alimentação. Não, mas a mulher usa tudo pra fazer unha. Hospital, né? Plano de cabelo. saúde. cabelo. O cara, eu vi às vezes me parece fake, mas também pode não ser, né? Porque a gente viu aquele negócio da Ana Terra, né? Do cara falando, a mulher pela primeira vez em, sei lá, 10 anos, o cara mandou pensão, mandou R$250, e coloca aí teu silicone, com R$250, é tipo, moça, vai se fuder. Vai se fuder. Isso foi zoeira, isso não tem como ser sério. Ué, sei lá. O cara achava que R$250 dava pra cuidar de 2 crianças com R$250 por mês. Coloca aí teu silicone. Vai se fuder. Muito bom. O custo de vida dele não cabe, ele não tem essa celeridade, ele fica anos na justiça tentando reduzir a pensão, comprovar que ele tá vivendo, não tá tendo, às vezes, pra comer. Tem casos de homens que estão passando fome pra poder arcar com a responsabilidade com o Tá filho. certo. Então, você Tadinho! Tá certo? Se ele Tá fosse certo? pai, ele teria que fazer isso igual. Tem que alimentar o filho. Se ele fosse pai, ele teria que fazer o mesmo. Agora se vira. Tadinho, prender um que homem que tá nessa barra. situação, não sei se o outro lado também concorda, eu acho absurdo. Você
piorar essa questão masculina, é pior. Quanto à castração química, eu acho sim que o estuprador... ele Foda-se, não é isso que tá em discussão, caralho. Ai. Ah. tem que pagar pelos seus crimes, mas acontece que não se fala do fenômeno das falsas acusações de estupro. O de violência. fenômeno das falsas cara, eu acusações. pensei que ela ia falar uma coisa. Ai, cara, eu pensei que ela ia falar uma coisa certa e ela pegou e ela enveredou pelo pior caminho possível, O cara. fenômeno, o fenômeno das falsas acusações, onde eu vou lá e digo que o homem não paga pensão, e aí o homem diz, não, eu pago pensão, viu só como Não, ela Maria, acusou não facilmente? não é isso, Maria, que ela tá falando. Eu sei que são as falsas acusações de estupro. Não é de estupro que a gente tá falando, é de abandono parental. Doméstica também, mas aqui nós estamos falando de estupro. Então, como que tu vai punir uma pessoa... Não, ninguém, sendo não é vocês que estão, não é eles que estão falando de estupro, vocês estão falando de estupro. Vocês puxaram essa pauta. A crimes do Daphne Brasil- só falou sobre isso pra falar sobre a lei de alienação parental. Isso. Ela não mudou a pauta para estupro. não são solucionados, não tem nem sequer uma investigação para prender um homem falsamente acusado, o homem vai preso injustamente. Teve o caso aí muito famoso de um homem que foi preso por uma falsa acusação de estupro, ele Qual foi é o pra nome? cadeia, ele foi estuprado, ele contraiu AIDS dentro da cadeia e Qual é o saiu pra nome ganhar uma dele? indenização ridícula. Ele ficou anos e anos na cadeia, o cara foi Everson violentado. Lima de E a- Oliveira ocorreu, ainda bem que tem fact-check, né? Quando ele foi preso acusado de estuprar um menino de 9 anos, ele permaneceu 925 dias preso preventivamente. Em 2006 foi absolvido por falta de provas diante de contradições dos depoimentos e laudos. Durante a prisão, relatou ter sofrido violência sexual de detentos e ter contraído HIV. Após a absolvição, ingressou com ações judiciais contra o Estado pedindo indenização. Tá, gente, mas é um caso, gente. É um caso que acontece. Isso não é um fenômeno. Não é um caso fenômeno, não é um exatamente. fenômeno. E aí, nem direita, nem esquerda defende o homem. A sociedade não é patriarcal, a direita não fala Toda do a abandono sociedade paterno. defende o homem. Toda a sociedade defende o homem. Ele foi preso preventivamente para tentar proteger uma mulher. Se fala de abandono paterno, não se fala de alienação parental. Quando se fala de pensão alimentícia, não se fala de desemprego. Quando se fala de castração química, se não se desemprego? fala das falsas acusações. E aí Quem mandou tem fazer mais, filho, e continua. Né? Quem mandou fazer filho? Quando se fala que o homem ele tem liberdade de continuar com o padrão de vida, de continuar com seus hobbies, tá tranquilaço, ele paga R$200 de pensão? Mentira, porque o cara antes ele pagava aluguel com a mulher, ele sustentava ela. A mulher vai ter uma dificuldade difícil ao se separar, ela vai ter que arcar com as partes das contas. A mulher mas vai aí ter uma dificuldade difícil, hein, galera? Atenção. Atenção. a mulher entra no processo, mostra os gastos totais da casa, não apenas da criança, e pede uma pensão alimentícia superior. O homem não, porque somente os tem que gastos arcar da com a casa contam nisso, minha amiga. Ô, minha amiga, ele também tem que ajudar a pagar o aluguel, a água e a luz e o gás da casa onde o filho dele mora. Entra na metade de cada uma, ele tem que arcar. Não é porque chama pensão alimentícia, que é só para comprar alimentos. Pensar ajuda. Pensar ajuda bastante. nova vida dele, ele tem que arcar com a vida anterior e é inviável. O homem, ele não segue a vida dele. A vida o homem pode anterior divórcio, ele não, perde é o a patrimônio. vida das pessoas que estão ali. Se ele fez... Não existe uma se ele- vida anterior. Exatamente, se é o filho dele, e essa é uma coisa que acontece muito no Brasil, que é o seguinte, o cara valoriza o filho que tá com ele no relacionamento atual dele, Uhum. e foda-se o filho que ele fez antes com a outra mulher. Mas o que tá ali, que ele tá junto, ele tá priorizando. É. O outro dane-se. O outro dane-se. Patrimônio dele, se ele não tiver com uma divisão de separação total de bens, e mesmo que ele tenha, e o patrimônio é dele, a mulher pode entrar com uma medida protetiva, fazer uma alegação de violência doméstica, de falsa acusação de estupro, pedir proteção para ela ou para a criança, sem investigação nenhuma. Eu concordo que o homem errado, ele tem que pagar, o violento, o agressor, o Sim, estuprador, porque tem o que que pagar. adianta se tu faz isso e tu não trata todo homem como um possível violador ou possível agressor de mulher, e tu não dá uma medida restritiva pra mulher pra ela se proteger do homem, porque mesmo com medida restritiva não adianta muita coisa, Não né? adianta nada. Não adianta nada. Eles ficam, ai, as medidas restritivas, como se vocês quisessem violar, vocês não violassem. É. Nós temos um caso aqui, inclusive, de um amigo nosso, que a irmã dele tava com um relacionamento bizarro, tava num relacionamento ruim com um cara, terminou. Abusivo, não ruim. É, e aí um dia ela chegou ela recebeu uma ligação dele e ele tava na casa dela lá com as crianças.
E aí começou a ameaçar ela, não sei o quê. Pegou umas comidas que ela tinha na geladeira e quebrou os vidros da casa dela. Legal. Pelo menos foi só isso. Pelo menos foi só isso. E aí ela teve que entrar com uma medida de restrição contra ele. Mas e aí? Ai, não, tem que investigar pra ver se o cara fez isso mesmo, né? Na dúvida, separa. Não deixa Na ninguém... dúvida da medida Não restritiva. deixa ninguém chegar um perto do outro. E aí, o homem tem direito ao devido processo legal, onde ele pode ir lá e contestar essa medida, e aí vai ser visto e analisado se aquela medida valeu ou não. Aí o que ela quer fazer? Ela quer pegar a minoria das mulheres que talvez fez uma acusação falsa e quer proteger a maioria dos homens que comete esses crimes. Exato. Para que uma minoria não aconteça isso. Sendo que eles não vão morrer, elas podem ter possibilidade de morrer. Tem que haver investigação para comprovação dos fatos. E isso não acontece. Então, nós estamos falando de um problema Achava social que pensando que só eu pra vivo, que traquinas eu e vejo, e é shopping. seríssimo, e não é tão simples assim. O homem, ele sai destruído. E só para concluir, quando se fala Tadinho. que a sociedade tem responsabilidade com essas crianças que estão sendo abandonadas, que é uma violência contra a criança, a ausência paterna, ou de qualquer um dos pais, engraçado que a sociedade, ela tem que se meter na vida da criança abandonada. É problema da sociedade, mas quando a mãe quer tirar a vida do filho, aí não é problema da sociedade. E nós, como defensores da vida, temos que defender essa criança, o pai e a mulher. Eu não consigo... Eu pausei aqui todas as falas mentalmente para chegar num ponto que foi falado sobre a lei de alienação parental. E não dá para a gente falar da lei de alienação parental sem falar de constelação familiar, infelizmente, como psicóloga, né? Eu sou completamente contra. O Conselho Federal de Psicologia, os conselhos regionais de psicologia são veementemente contra a constelação familiar. E ela é utilizada hoje, né, na lei de alienação parental. Isso é muito grave que não existe nada científico e existem muitos dados, né, de como existe uma revitimização, né, das mulheres ali que estão sofrendo violência doméstica, muitas vezes O sofrendo abortismo violência metafórico apareceu na mão da lei de Red Pill antes. também sexual, né, marital, acontece, e às vezes as crianças Gente, like na sofrem live. violência, né, sexual, e existe ali todo aquele conceito de uma mãe que está ali com raiva porque o pai abandonou, e existe toda uma hierarquia que o homem é superior, a mulher está abaixo e que o filho está abaixo. Então existe toda uma construção que ainda traz uma ideia de que há implantação de memórias falsas na criança. Isso não existe cientificamente, tá? Isso não existe comprovação para isso. Então, é muito delicado. Claro, existe aí todo esse termo de que um pai pode tentar convencer um filho, ou a mãe convencer o filho de que o outro não é bom. Isso acontece sim, isso existe, e isso realmente deve ser visto com muita delicadeza, né, caso a caso, mas a alienação parental, ela não deve ser utilizada pela justiça de maneira nenhuma, em nenhuma lei, para intervir dentro de um ambiente familiar que há esses conflitos, e a gente precisa, sim, de provas de todos os tipos de violência. Ninguém é a favor de falsas denúncias de assédio, de violência doméstica, de estupro também, falsas acusações de estupro, porque isso prejudica os casos reais. A gente não é a favor disso. A gente quer que as violências, elas sejam tratadas de uma maneira séria, porque é uma coisa séria. Então, não dá para a gente usar um caso ou outro aqui de falsa acusação e trazer toda uma generalização que vai trazer também uma reviolência para as mulheres que sofreram violência. Claro, a gente tem que ir para todos os lados, mas quando há um pai que violenta uma mãe, seja uma violência doméstica, seja uma violência, outros tipos de violências ali que envolve dentro de um matrimônio, ali dentro de uma casa, então, esse pai que violenta a mãe de seus filhos, é seguro que ele fique com essas crianças? A gente precisa refletir sobre isso também, Claro sabe? que não, mas isso vai ser investigado nos devidos procedimentos legais. Tá vendo? Aí ela já puxou a fala de novo pra ela. Cala a boca, Lady Red Pill! Você falou, é uma antítese, você falar que você é a favor da investigação, de provas, de fato, mas não quer revitimizar a mulher. Porque esse argumento de revitimizar a mulher, ele é justamente usado para não precisar investigar, para você tomar a palavra da mulher como prova, como base. Não isso é está isso. na legislação. Não, Isso tá calma, na legislação. veja, o que você está falando, quando a gente fala de Maria da Penha, existe a palavra da mulher como primeiro ponto, quando há um risco de vida para aquela mulher, então há uma medida protetiva, é diferente. A medida protetiva é o único caso que você vai proteger aquela mulher daquele homem que é um possível agressor. Tá? A gente precisa separar esses casos. Não tem para a medida protetiva, e a medida protetiva não protege a mulher. Eu vejo dessa forma. Porque o homem que realmente quer cometer uma violência contra uma mulher, ele não respeita um pedaço de papel ou uma lei. Ele vai lá e faz mesmo Mas assim. agora tem a tornozeleira Mas eletrônica, não né? Mesmo assim, não existem dados de mulheres que foram mortas, mesmo com medida protetiva? Pronto. Mas aí que tá, tu tem pelo menos a medida protetiva. Exatamente. É algo. Vocês não estavam dizendo justamente que tem que ter leis mais duras pra impedir os caras de fazer merda? Aí tem uma lei dura. Ai, não, mas não tão dura assim, né, galera? Poxa. Pô, gente,
Deixa o bandidinho em paz. Deixa o bandidinho em paz, então. Sabe, tipo, pá, a gente quer lei mais dura, a gente quer castração química, mas punir um pai só porque Poxa, ele um bateu homem. numa mãe, só porque ele pode fazer alguma coisa ruim com as crianças. Ai, gente, é meio pesado, né? Meio pesado. 2 minutos atrás estavam falando de castração química, agora estão nessa. 2 minutos atrás. Porra, mano, vai se fuder. É o Whiplash, é o Whiplash. 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 Prova que a medida protetiva não protege a mulher. Não a medida protetiva, necessariamente. ela é emitida deliberadamente para qualquer mulher. Existem delegados, escrivões e peritos que relatam que ali na delegacia a mulher vai lá e fala, eles estão vendo que tem inconsistência. Eles sabem do que eles estão lidando, mas eles são obrigados pela lei a dar, independente de qualquer parâmetro, entende? Então, a medida protetiva ela é Então dada tá, deliberadamente. você está dizendo então que por causa de alguns casos, né, de falsas denúncias para a mulher entrar com a medida protetiva, a gente tem que acabar com a medida protetiva que protege as mulheres reais vítimas de feminicídio? Não é isso, mas que tem que ter uma investigação em coerência com os fatos. Antes disso acontecer, Sim, mas tu já a tem violência que contra a mulher dar é igual. porra Os da dados medida mostram que protetiva a violência antes. não tá aumentando Tem que assim ser bruscamente, antes. mas muito pelo contrário. Conforme essas leis surgem, vai aumentando por quê? Por causa da falsa acusação. Isso tem revoltado homens, aos homens realmente quererem retaliar a mulher por uma falsa acusação. Entende? Claro, então, o é excesso de isso mesmo que acontece, Lady Red Pill. Isso. Eles nunca quiseram matar as mulheres. Elas pediram uma medida restritiva, daí sim que eles quiseram retaliar. É. Puta que pariu, cara! Ele gritava com ela, ele apertava o braço dela, mas ele nunca bateu nela. Então depois que ela pegou e fez a falsa acusação, ele pegou, comprou um 38 e deu na cara dela. Só pra mostrar pra Viu? ela. Pra ela aprender que ela não Viu devia ter só? feito isso. Que era... Ele jamais bateria numa mulher. Ele só empurrou ela uma vez quando ela chegou muito perto dele. Mas ela tava gritando, então ele podia se defender, né? Urra, meu! leis coloca a mulher em fragilidade e não o oposto, porque a lei não protege. O homem violento, ele vai fazer mesmo assim, Isabelle. Eu entendo que aqui a gente tem uma proteção dos homens e ali a gente tem uma proteção das mulheres. Eu fiz estágio só na Delegacia de Defesa de Proteção das Mulheres. Lá tem falsa acusação? Tem. Mas tem muitas mulheres que precisam ser tiradas imediatamente dos lares. Se eu tiro essa proteção arbitrária, eu posso colocar a vítima real em perigo em favor de... Ela tá falando certo? Ela tá falando a coisa certa? Por isso que eu tô... Hã? É, pois é. Ué? um falso crime, entendeu? Então, infelizmente, na justiça, às vezes os bons são penalizados para proteger os inocentes. Então, eu tenho que Isso proteger aí, os os culpados. bons são penalizados pra proteger os inocentes. Mas eu volto a falar, eu tô falando das mulheres que chegavam lá e tinha que sair da casa. Muitas vezes levava por a Guarda Municipal de Campinas, tem uma proteção que chega Por que ela tá batendo a cabeça ali? lá na vítima, tira a mulher de lá e leva para uma casa de abrigo, junto com os filhos. Então, falar que homens são ruins, são É porque ruins. ela tem que fazer a sinalização pra machosfera dela, né? Senão como é que eles vão ficar? Eles vão aceitar que que ela fique quietinha? Não, né? Mulheres são ruins, também são ruins que vão lá fazem Mas a falsa lei protege acusação. um só. Aí a questão é um ponto. Que Infelizmente, bom que eles ou estão brigando entre felizmente, eu eles. preciso. Mas aí é um fato que o outro painel deveria ter se posicionado. Eu sei que eles são educados, mas eles não deveriam ter sido educados nesse ponto. Eles não deveriam ter sido educados. Eu não seria educado nesse ponto. Pronto. É essa parte sacrificial. Eu Eu entendo preciso, às vocês. vezes, infelizmente, punir esses homens que são inocentes em defesa de um bem maior, que são mulheres que realmente estão sendo violentadas, estão sendo machucadas dentro de E casa. o homem não vai ser violentado por uma falsa Mas acusação de volta a estupro, falar. de medida Desculpe, mas uma Elas tão brigando medida, entre si. mas uma medida protetiva não vai punir o homem de forma nenhuma. Ele não tá sendo preso. É. Ele não vai ser estuprado por ninguém. É uma medida protetiva. Mas na cabeça dela já tá botando o estupro na conta dele. Na cabeça dela ele já foi condenado por um estupro falso e contraiu HIV. Exatamente. Calma, de nós Maria estamos... da Penha, ele vai perder a casa, ele vai perder o nome dele na sociedade. Agora eu vou partir do Isso não é ponto. violência? Mas agora eu vou partir do ponto que eu falei desde o começo. A responsabilização humana. O homem, do mesmo jeito que eu falo que a mulher tem que escolher muito bem com quem ela vai se deitar, o homem tem que escolher muito bem com quem ele vai casar. Porque ninguém vira mal do dia pra noite. Ora! É que assim, ó, a coisa em que eles convergem é que eles são contra o aborto. Não quer dizer que eles são a favor das mesmas coisas. Mas ela não foi sentar ali. Ela poderia ter sentado se ela quisesse. Eu acho que o Rodrigo foi a única pessoa que concordou com o Aham. ponto, né? E teve assim, não, eu concordo com esse ponto, eu vou sentar lá também. Uhum. E até o Luigi ficou...
Vira. Todo mundo dá Pior sinais. que vira. Ninguém vira. Todo mundo sempre dá Existem sinais. sinais, Eu tenho. existem sinais, mas tem homens que estão casados com a mulher 15, 20 Não anos existe. e na hora do divórcio ele descobre que ele dormiu com o inimigo e o cara fala assim, eu vou como eu pude ser enganado por eu tanto posso, tempo? não. Aqui temos 2 psicólogos, você não falei, mas você também é psicólogo, né, Lucas? A Isa também é. Eles podem falar que ninguém consegue usar uma persona falsa por muito A tempo. mulher consegue, porque a mulher é a mestre Não da é, interpretação não e do existe. fingimento. Agora do ponto. É, Agora do Red ponto. Pill. É, Puta que pariu. Moça, faz a transição logo, moça. É. Perdeu, Ianca. Nossa, perdeu. Tá um arranca-rabo bonito isso aí, hein? A mulher finge choro, a mulher faz teatro, ela chora, ela faz Também. drama, se joga no chão. É, aí foi legal, aí foi legal. Mulher é mestre em interpretação. A Lawane concluir, nós vamos para a Daphne. O que eu estou falando aqui, existe sim violência doméstica e volto a falar, estes homens que Ela tá cometem muito violência puta, ela tá muito puta! Porque estão Mas falando eu mal falo e dos repito- homens. Para de falar mal dos homens, os homens são inocentes. Meu pai nunca fez nada de mal pras pessoas. Isso aí. sempre. Tem que mofar na cadeia. E a mulher tem que faz falsa acusação Lady, também por merece. favor. O homem que faz a violência doméstica tem que se mofar na cadeia. Eu concordo que uma falsa acusação Eles deviam ter feito um corte desse aí. Esse aí chama muita atenção. acaba com a vida do homem, sim. Mas nada acaba mais ainda com a vida de uma pessoa que uma pique. agressão física. Então a gente tem que colocar os dois ali em pé de igual. Não pé Pois é, né? Deve ter um trauma muito pessoal de mulher, né? Não tem, nada explica, né? de igualdade, mas explica. entender qual é a área de cada um. Então, nesse ponto, sim. Agora, a questão do abandono paterno, os homens têm que sim ser responsabilizados. Volto a falar, do mesmo jeito que a mulher tem que prestar atenção com quem ela vai pra cama, o homem tem que prestar atenção com quem ele vai pra cama. Porque sim, ele vai ter que ser responsável, Não, sim. disse a Eu Juliette falo porque Pires. eu tenho uma filha dentro de O homem casa. tem que dormir com quem quiser. E foda-se as Eu consequências. acho que sim, eu acho que é o que ela defende isso aí. 200, 300 reais não faz o mercado de... E o Bruno vai ter corte nesse momento agora no pós. Se fizesse os dois, todo mundo ia achar que eu tinha feminista infiltrado do lado. Faz sentido. Porra, muito boa essa parte. Vai se fuder. 2 Eu não dias pra uma esperava por criança. O homem sim tem que custear. E se a gente tá falando... Picanha? Não, tá 300 comendo reais, picanha. 2 dias? Gente, quem tem filho sabe que isso Quem não tem faz o filho mercado sabe, da isso aí. isso. Ô, Bruno, semana. o pessoal tava criticando vocês que vocês só pegam, vocês só pegam gente inteligente pra esquerda e ninguém inteligente pra direita. Eu disse que não tem gente inteligente na direita, esse é o problema. 2 dias. O meu, Não o meu faz genitor, mercado. ele pagava 200 reais e não Entendeu? conseguia Não pagar faz. escola nem nada. Só pra O finalizar, pobre da Bruno. escola pública. Só pra concluir, Helene. Alimentação. Só pra concluir. O A ponto escola é, pública. a gente tá aqui, Ai, eu amor. concordo, e eu vou só E finalizar o da material da direita escolar, aqui. e a merenda, Os e homens têm que ser as roupas, responsabilizados. e o corte de cabelo, e o sapato. Vai pra rua, vai. Vai pra rua, Área. Área, tu está exilada, Área. Tu tem uma medida protetiva com o Momo agora. É, o Momo botou uma medida protetiva contra e tu. não foi uma falsa acusação, Área. Não, não foi. Não adianta reclamar. Vai reclamar pro juiz. Tchau pra ti, vai. Vai pra rua, vai pra cama, Área. Vai lá chamar o Sérgio Moro. Vai pra cama. Desgraça. Não já sabemos que famosos assistem esta live e me mandam no ar. Depois eu fico ouvindo. Que? Quem? Quem tu acha? Não, não pode ser. Sim. Como? Uhum. Como assim? Por quê? Tava monitorando? Tava monitorando? Mas é uma besta quadrada, não tem mais nada o que fazer. Cagalhona. Ganha dinheiro público pra ficar vendo os outros falando dela. Nas redes. Eu tinha até um corte do Pergunte Ateu que eu ia fazer do Charlie Kirk. E eu pensei, cara, eu ouvi aquilo e pensei, se a Ana vê isso aqui. Tu pode falar o nome dela agora. Se a Ana vê isso aqui, ela vai querer cancelar o debate. Semana passada eu pensei isso. Aí eu peguei. Pensei. Tá, eu não vou falar sobre isso. Sim, uma mulher que está em casa, que o homem só paga a pensão, ela não quer só o dinheiro, fora o desgaste emocional de você acordar horas e horas de noite ali para cuidar da criança. Todo Quando você está peitudão, dentro do cachorro. casamento, é muito mais fácil, eu divido esse fardo com meu marido, é muito mais leve para mim do que uma mãe solo. Isso é fato. O homem tem que ser responsabilizado financeiramente, porque ele tem que arcar com isso. Agora, o fato é, se a gente, agora voltar na questão do fato do aborto, se a gente legalizar o aborto, eu vou estar beneficiando, sabe quem? Esses caras que querem abandonar, porque ele vai acabar já fazendo uma outra Tá, violência. hoje tá mais longo porque eles fizeram um take só, né? Não vai ser dividido. Semana que vem vai ser o negros de direita versus negros de esquerda. Ah, tá. Em cima da mulher, obrigando ela a fazer o Lucas aborto. Zacarias, E aí não sim lembro. vai matar o feto. Então, nesse ponto, a gente tem que preservar a vida. E volta a falar, Maria. homem e mulher têm que ser responsáveis das suas ações. Mas isso é violência reprodutiva, tá? Já abarca na Maria da Penha. Não, primeiro eu queria acalmar A Isabelle ficou um pouco meio quietinha nesse daí, né? a preocupação. O que denunciação Não tem Guto? caluniosa Que bom. Eu acho. Ah, o Fernando Holiday. É o Fernando Holiday. Ah, tá. Ah, sim, tá. É o Fernando Fui, Holiday. pior ainda. Tá. É o Fernando Holiday, é verdade. Fui.
Eu lembrava que era alguém que a gente tinha visto alguma coisa, só que hoje eu vi um tweet do Guto Zacarias e eu fiquei com o nome dele na cabeça, é o Fernando Holliday. Já consta no Código Penal. Mas não é punido. Já consta no Código Penal. Então, a gente não está aqui lutando por um novo tipo penal, ele já existe. Está aí, né? E também contra o que foi falado aqui. Eu quero... Ô, Nunes, o monarco vai ter que estar aí, né? Largando as pedradas, né? Ô, meu, isso é coisa... escravidão, isso é coisa de escravocrata. escravocrata. O cara defendendo o Escravidão chefe. é coisa de escravocrata. É escravidão é coisa de Né? É escravocrata. só digitar no Google uma coisa muito simples. Dados de violência contra a mulher mais atuais. Vai aparecer lá a última pesquisa de 2024 falando o aumento vertiginoso, falou que não foi vertiginoso, foi vertiginoso, de violência contra a mulher, que inclusive faz a segmentação de acordo, né, com... aumentou em 2024 no Brasil, especialmente em feminicídios e registros de crimes sexuais. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram 1.492 casos de feminicídio em 2024, recorde de identificação, além de 87.545 estupros registrados. Com raça, com idade, etc., que mostra tudo lá desenhado que sim, a violência contra a mulher tem aumentado. Aborto tem vai aumentar aumentado os casos de abandono parental, viu, gente? A gente pulou por cima dessa, que a gente tava falando com o Bruno, mas ela disse isso mesmo, tá? Muito mesmo, e é algo preocupante que, ao contrário disso, muitos estados e municípios vêm diminuindo seus orçamentos em relação ao combate a essa violência. E o companheiro ali fez uma provocação, né, do abandono quando a pessoa tá gestando, e aí eu queria aproveitar, né, para fazer uma explanação. Que bom que ela não deixou essa daí. De que o que é autonomia, porque eu acho que existe isso, né? Eu acho que existe uma concepção de autonomia que é muito, muito torta, muito bizarra. E autonomia é justamente isso. Autonomia é eu poder decidir que essa gestação que eu estou tendo, o potencial de vida dela vai se realizar. Então a partir disso, não desejar seguir em frente e desejar que esse seguir em frente seja apoiado. É básico isso. A autonomia é isso. É eu poder decidir que isso que eu estou fazendo vai ter o desfecho que eu decidi para mim. E sim, gente. É verdade. O monarca foi arrebitado. Foi arrebitado. Pra quem que ele arrebitou? É isso, a gente a luta aqui é para você decidir o que você faz com a sua própria vida, sim. Ao contrário, né, do que é falar, mas não vai lidar com as consequências, vai lidar com as consequências, mas a vida não precisa de ser lidar com as consequências, faca no pescoço e tudo mais, não, a gente pode lidar com as consequências. Desgraça mandou R$5. Quero mandar beijos para a Ana Cagalhona, espero que não achei papel no banheiro todas as noites da sua vida. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Em nome de Jesus, esteja amaldiçoada. Isso é uma desgraça. Eu falei pra Isabelle que ela me surpreendeu no da Ana, porque nessa zona neutra eu achei ela muito calma. É verdade, é verdade. Ela tava com muito fogo nos olhos. Cara, ela muito tava, sangue nos olhos pra Ana. Ela tava do meu lado, assim, o tempo todo. Aí a Ana falava alguma coisa, a pessoa respondia uma outra coisa, e ela ficava, não, mas não é isso. Não, mas não é isso. Ela já pegava, puxava a bandeira vermelha e já levantava a bandeira vermelha, assim. Dava um minuto pra pessoa e toma a bandeira vermelha. Mas tu não viu ela no do Arthur? Ela nem tava achando que ela ia querer falar do Arthur, né? E daí daqui a pouco ela começava com aquele pé dela. Assim, ficava com o pé. Ela tava muito assim. Eu acho que é mais porque no Zona Neutra ela tem a oportunidade de falar o que ela quer falar quando ela quer falar, né? Sim, e no Zona de Fogo não, ela tem que esperar os outros. Talvez ela não vai ter... Não vai ter... Mas ela tem menos tempo. Abstinência, Não, ela tava assim, ó, ela ficava com o pé tremendo. Te amo. E era muito bizarro, porque, tipo, nervosa. Era muito engraçado, porque, tipo assim, começava o assunto e ela já, eu vou ter que falar nesse aí, vou ter que falar. Não, calma, né? Quando tiver o tempo ali, tu vai, em algum momento vai dar um tempo pra tu ir, né? E aí, mas ela não falou tal coisa, que a fulana disse tal coisa, puta que merda. E ela já pegava, puxava a vermelha assim, ó, levantava a bandeira, só ela com a bandeira vermelha levantada assim. Era muito engraçado. Ela é muito, muito apaixonada. Você comentou que você chegou a falar R$300 é o suficiente? Não, ela falou em 2 dias, essa R$300 pra uma criança. Por tá, isso que eu falei, é impossível você gastar 300 em 2 dias. Não, porque eu Deu o até valor da cheguei fralda a do leite. pensar assim, É impossível você gastar R$300 em 2 dias. Com uma criança. Uma vacina. Que não tem no SUS, que não tá disponível no SUS. E daí já deu tchau. Uma consulta tchau. no médico que tu precisa fazer de emergência. Tchau. Ai, mas tem o SUS. Não, mas o SUS pra emergência não dá, tem que ser num pediatra, né? Mas e aí o remédio que a criança precisa, ela vai, a criança vai no SUS. Aí o remédio que ela precisa não tem cobertura. Foi os R$300. Preço da fralda. Né? Mas assim, ó, tu vai fazer o rancho. Vou fazer um rancho. Vou comprar carne,
arroz, feijão, pão, já deu R$60. Só nessa brincadeira aí. Opa, gente, boa noite aí, todos de boa. Galera, eu tinha um compromisso hoje com o Monarco e, sinceramente, desde ontem eu não consigo falar com ele. Alguém sabe aí? Alguém viu ele? Alguma coisa aconteceu? Tu tava conversando com ele, né? E aí do nada tocou uma trombeta e ele parou de falar, né? Para! Deu um barulho de trombeta assim e ele parou de falar. Simplesmente parou. Simplesmente. Amigo do Monarco. Amigo do Monarco. Se fudeu. Que é o que acontece, infelizmente. E precisamos, nesse ponto, conciliar os ânimos para entender não só o que acontece de um lado, do outro, para chegar a um... Você até comentou da antítese, tese, chegar em uma dialética. A dialética, ela é uma perspectiva em que conversa entre os dois polos e chega a um lugar que é bom para todos. E eu sei que, de fato, tem a lei, tem o papel, muitas coisas não acontecem na prática. É muito triste isso. E precisamos, cada vez mais, lutar para leis melhores e leis que são aplicáveis, que são possíveis de serem investigadas, por exemplo, em relação a uma falsa denúncia, isso, aquilo, investigadas com cuidado. E o cuidado, como profissional da saúde mental, eu falo que é ter o cuidado de um suporte psicológico, que infelizmente não acontece regionalmente, assim, no contexto brasileiro. A gente sabe que é muito difícil. A gente vê uma cidade grande que tem um psicólogo para dar conta de várias mães, de várias pessoas, Nossa, de eu vários lembro quando a homens, gente tinha enfim, plano de todos os gêneros. saúde, não tinha nenhum psicólogo aqui em Sapiranga que era coberto pelo plano de saúde. E era Dr. Clean. Não era um plano de saúde furreca, era Dr. Clean. Não tinha um psicólogo aqui em Sapiranga. Mas o Lucas ali, quando ele trouxe aquele dos dados no primeiro momento ali, nossa, ele macetou demais, assim, foi muito bem. Mas depois parecia uma metralhadora de realidade, assim, muito forte. E é difícil. Mas dá pra ver que ele não intervém muito, né? Eu achei que as gurias, todas ali, as gurias e o Lucas ficaram meio, tipo assim, com medo de ficar intervindo. Eles não tinham medo de intervir no meio, né? É porque eles são mal educados. Eu sei, mas é que na debate não é questão de educação, é questão de tu ir pra cima e ocupar o espaço, né? Também um pouco. Se pensar em qualquer mudança nesse sentido, sem observar todo o suporte que é necessário, todo o suporte que é necessário nesse momento, todo o suporte que é necessário para a mulher, para o homem, para qualquer pessoa de qualquer gênero. Tem uma pergunta da Lawane que eu acho que é importante, a gente não ouviu a resposta aqui do lado. A legalização do procedimento aumentaria o abandono? É verdade, né? Ele falou que é autista, né? Depois o Lucas explicou pra nós o que seria melhor, mas ele sabia, também sabia. Interessante. Porque o homem Verdade, se sentiria... dito. Mas o procedimento Tinha esquecido aumentaria completamente sobre o isso. abandono paterno porque o homem se sentiria... Eu acho que nós vamos deixar essa última meia hora pra domingo, né? Acho que sim. Porque daí a gente tem que dar comida pros cachorros. Eu não jantei ainda, estamos já desde as 6 e vai fechar... Desde as 6. Desde as 6. Vai fechar 3 horas. A gente geralmente fica 3 horas aqui. Mas daí a gente deixa pro domingo a gente finalizar e... Domingo não, quinta. Ah, não, hoje é quinta. Eu achei que hoje era terça. Opa! Hoje existe a violência reprodutiva, né? Está na Lei Maria da Penha. Já existem casos de homens que obrigam, né, a parceira ou ex-parceira a realizar um aborto, né? Como também existem homens que exigem que a parceira engravide. Então, isso também é violência reprodutiva, ambos da mesma forma. Então, caso a gente descriminalize o aborto e tenha uma legislação, a Lei Maria da Penha não vai deixar de existir, né? Então, já existe a violência reprodutiva. Eu queria comentar sobre... a afirmativa, né? A afirmativa de que a direita não se posiciona, né, como deveria, talvez, em casos de abandono paterno. Eu não discordo de vocês, do que vocês falaram aqui. Talvez a gente não acesse tanto, né? Porque, querendo ou não, a gente está desse lado aqui, vocês estão desse lado aí. E como eu sei que vocês são cristãos também, assim como eu, vocês não defendem o abandono paterno, né? Mas o ponto que eu quis trazer Cacique aqui... Cobra Coral mandou R$5. Boa. Irei aumentar a maldição, que a vontade de peidar da Ana Cagalhona sempre apareça em momentos silenciosos e sérios. Nos próximos Boa, debates, Cacique né? Cobra Coral! Porra, o Cacique Cobra Coral tocou o terror nos Estados Unidos já, né? Aham. No início da minha fala,
é que talvez, né, faça sentido a gente trazer essa reflexão sobre como que a gente vai passar essa mensagem repensando a masculinidade que está posta, né? E quando eu falo a masculinidade que está posta, teve um momento que eu tinha falado que a gente vive num país patriarcal, numa cultura patriarcal e a Lady discordou. O que seria isso, né? O que seria essa cultura patriarcal? Cara, a gente vive num país e a gente tem vários índices de violência doméstica e a gente tem vários índices de feminicídio, de estupro, de... Tá bom, já tá acabando, Bruno. Tá tudo certo. Mas acho que ela já desistiu de ver nossos vídeos agora. Agora já passou. Pois é, E mas ela não violência tava sexual. vendo a live, porque a nossa live era só pra membros. Não, mas outras lives ela tava vendo. Ah, tá. É porque ela tava catando motivo, entendeu? Ah, entendi. Independente de ser um estupro ou não, como assédio, importunação sexual. Então, teve uma fala sua também, em um outro momento, em um outro bloco, sobre como a gente vai inibir esses impulsos sexuais. Um homem não estupra uma mulher porque ele está com impulsos sexuais. É uma estratégia de dominação, de humilhação daquela pessoa. Não se importa de se as coisas que ela fala ofendem os outros, ela se ofende bastante com as coisas que os outros falam, né? É verdade. Ela, enfim, depois quando acabar quando a gente vê o debate, todo mundo vê o debate que aconteceu, a gente comenta. Não é um desejo sexual que vai fazer com que um homem estupre. Por isso que a castração química não resolve. Porque um homem, no meu estado, lá em Pernambuco, durante um jogo de Santa Cruz Esporte, teve um homem que foi infelizmente a gente estuprado não pode mais reger o canal Foco, tá, galera? Nosso contrato com o Spectrum. praça pública e ninguém falou nem que foi um estupro. Falaram que o homem foi violentado. Ele foi estuprado com uma barra de ferro. Ninguém precisou fisicamente cometer um coito ali para ele ser estuprado. Foi uma barra de ferro que estuprou aquele homem com vários homens olhando e ninguém fez nada. Vários homens olhando e ninguém fez nada. Então, quando a gente pensa em rever a masculinidade que está posta, a gente fala das reafirmações que fazem com que essa masculinidade esteja ali num lugar de dominação. Então, eu não estou dizendo que o cristianismo faz isso. Eu estou dizendo que há uma cultura que está em todos os lugares, inclusive dentro das igrejas, e que a gente precisa discutir. Porque as mulheres estão sofrendo, entendeu? Mas eu vou assistir o do ateu versus cristão, eu vou assistir, faço questão. Porque vai ser o Daniel Gontijo, né? Eu gosto do Daniel Gontijo. Homens que estão sofrendo também com essa masculinidade, e eu falo isso bastante, isso é muito importante ser trazido, eu tenho certeza que o Lucas também, enquanto profissional da saúde mental. Então, é importante que a gente reveja, nós, né, todos nós aqui, enquanto pessoas que estamos na internet, que estamos aqui nesse momento, falar sobre a as Thames foi nesse! Chamaram a Thames! Coitada. Bom, a gente sabe que ela não é atriz. Porque provavelmente vai ter o gordinho lá que aparece em todos os episódios deles. Agora ele tem que estar, né? Agora ele é uma tem que celebridade, ele precisa aparecer. Agora ele tem que Se eu fosse eles, eu chamava ele pra estar em todos, porque isso dá mais audiência pra eles. masculinidades que estão adoecendo e também desumanizando homens e mulheres. Isso é muito importante. A pressão toda que tem. Para mim, cabe aquela questão da responsabilização. Eu não posso ser incoerente com o meu pensamento quando eu digo que a mulher tem que se responsabilizar por quem ela escolhe e dar ao homem plenos direitos. Hipótese nenhuma. Eu não quero ser incoerente nessa fala. Para mim, a mulher tem que ser protegida sim. Se o cara perdeu o emprego e não tem direito, não tem dinheiro para pagar a pensão, para mim o azar é dele. Ele vai dar linha na pipa, ele vai catar latinha, ele vai vender. Olha aí, todo mundo contra a lei de Red Pill. 5 contra 1, praticamente um Zona de Fogo mini. É isso aí. Mini Zona de Fogo. Mini Zona de Fogo, 5 contra 1. E paçoquinha no semáforo, o azar é dele. Para mim é terminantemente isso, ok? Mas esse é homem óbvio, tem óbvio, denúncia caluniosa. Beleza. Assim como eu disse, que eu não posso ser incoerente com a minha fala. Assim como eu disse que nós não podemos pegar a questão do estupro para trazer ela como base e pauta para legalizar o aborto, eu também não posso pegar a denúncia caluniosa como pauta para dizer da não responsabilização com esse homem. E outra, eu falo, R$300 não sustenta. Tá putíssima! Caralho! Criança pobre, coitada, que não tem opção. Qualquer pessoa que vai no mercado hoje... Pobre, então. Sim, no caso, eu sou filho de pais separados e realmente é ruim, eu passei por essa experiência aí, ver meu pai tocando a vida dele, vivendo de maneira plena, começando um outro relacionamento, indo pra praia e às vezes não avisou nem que a pensão mudou de banco. E a gente passando fome em casa. Eu lembro de uma cunhada minha... Quando dói no rabo deles não tem como dizer que não, né? Quando dói no rabo não tem o que dizer, né? Comprando um pacote de bolacha de chocolate para poder me sustentar. Então nisso daí a gente converge totalmente. O homem tem que ser responsabilizado. Biblicamente, ele é a parte. Não é que ele é o cabeça. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o homem é o cabeça no sentido espiritual sobre o lar. Mas a mulher ela está ao lado. A Bíblia coloca uma afirmação até pior sobre o homem. Porque sobre o homem está amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse homem é obrigado, até pelo pensamento cristão, a dar a vida para essa mulher. Então, o azar é dele se ele não tiver dinheiro para pagar a pensão.
Azar é dele. Vai dizer se ele não tiver contra a dinheiro. Bíblia, Lady Red Pill? Com essa cruz no pescoço? Pra pagar pensão. É cadeia mesmo, entendeu? Ele tem que ter responsabilidade. Proteja a mulher, sim, porque ela sempre é a parte Ela tá mais muito frágil. puta, Porque olha! ela vai ficar com a parte pior da história. E eu também não posso ser Verdade, incoerente ou irresponsável em pensar que essa mulher, não vou aliviar. O homem, ele tem que ter realmente dividido isso, entendeu? Porque é a mulher que fica com a parte pior. É a mulher que vai com essa criança depois na UPA. Você está no Zona de Fogo, esquecemos de avisar. É a mulher que vai depois com febre, 40 graus, enquanto esse banana está fazendo randandandan com a moto. Então ele tem que ser responsabilizado sim, ok? A direita tem essa pauta como firme de trazer de volta a verdadeira masculinidade, que é a responsabilidade com os seus atos, a responsabilidade com as suas atitudes, o cuidado com a mulher. Por quê? Porque é por conta de homens banana desse jeito que nós damos força ao feminismo. Isso eu não posso negar, gente, porque senão eu estou sendo incoerente. Eu não posso negar. Excelente, excelente, excelente. Vamos parar por aqui. Vamos parar quando eles estão por cima Isso. da carne seca. Vamos pensar assim, não. Talvez eles tenham salvação, porque a gente sabe que no próximo eles vão falir miseravelmente, porque vai falar sobre o movimento feminista incentivo à libertinagem. Ai. Ai, meu Deus, que papo, Pietra Bertolazzi. Que papo, Pietra Bertolazzi, de bosta. Vamos lá, né? E com essa fica deixa pra domingo. Deixa pra domingo. Vou fazer assim, encerrar o corte aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o corte. Beijo, tchau.